Estamos conversando com o nosso colunista do UOL, o Zé Paulo Kupfer, e eu tenho o prazer de chamar para essa conversa, que além do Zé Paulo continua comigo, lógico, ele vai participar dessa entrevista, mas também vamos conversar com Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Christopher, prazer em tê-lo conosco nessa semana de estreia do Mercado Aberto. Obrigada pela sua presença. Christopher, a gente já se falou essa semana e a Eurasia Group ela é especializada assim, em traçar cenários políticos, geopolíticos, macroeconômicos. Então, vocês devem estar tendo muito trabalho nessas últimas semanas. Eu quero saber agora qual o seu cenário, se é que dá para prever alguma coisa, mas quando a gente fala principalmente de China e Estados Unidos, a gente teve uma deterioração grande e rápida da relação comercial entre esses dois países. Quais os riscos que você vê no horizonte? Ainda há chances de negociação? Quais são os seus cenários, Christopher? Bom, perfeito. Primeiro, um prazer estar aqui com vocês hoje de manhã, Amanda, Zé Paulo. De fato, o ambiente está difícil de desenhar. Eu diria que nós, na Eurásia, assim, a gente sempre teve uma visão que os mercados estavam sendo muito complacentes com o ímpeto, o desejo e o intuito do governo Trump de implementar uma política com a qual o presidente Trump queria fazer no primeiro mandato e não fez porque ele foi muito constrangido com o entorno secretarial dele. Então, nesse segundo mandato, nós temos um presidente com muito menos freios, uma equipe muito leal a ele, e um presidente que piamente acredita no uso de tarifas e também para poder fazer uma política industrial e trazer empregos para os Estados Unidos, e associados também a uma estratégia de segurança nacional. A gente sempre via a relação Estados Unidos e China com uma grande preocupação nossa, mas o que nós estamos vendo foi um grau de escolamento muito mais profundo até do que nós, uma casa mais pessimista, estava projetando. O desafio é que estamos enxergando tanto do lado chinês quanto do lado americano o intuito de manter suas posições nesse curto prazo. A gente viu a reiteração da China, que na visão da nossa equipe que cobre a China, na Eurásia, eles relatam que os chineses já estavam preparando para um período mais duro como esse. A avaliação em Beijing e Pequim é que essa política é insustentável em Washington e que em algum momento vai ter que ceder, dadas as repercussões de uma recessão mais inflação. Então, os chineses não vão querer ceder antecipadamente quando eles enxergam uma posição fraca em Washington. O problema é que Washington tem uma visão semelhante, que a economia chinesa está mais vulnerável, que eles estão com mais poder de barganha e, portanto, o Trump não está querendo ceder tão rápido. E, portanto, veio a estratégia de você dar uma pausa nas tarifas recíprocas, desescalar o conflito com a União Europeia e focar mais na China. Mas o desafio, Amanda, mesmo com o recuo, acho que você colocou bem, os mercados continuam vendendo, não só nós temos um enorme problema aqui de confiança, que o Zé Paulo também tinha comentado para os telespectadores online, não na televisão, mas o nível médio de tarifas em todos os produtos entrando no mercado americano hoje, o recuo é 30%. 30%. A gente tinha um nível de tarifas médias de 4,5% antes do Trump entrar e ele aumentou para 30%. Isso é um patamar de tarifas que não vemos desde 1910, na verdade, mais alto que em 1910. Então, o poder de discussão está enorme. A gente acredita que, pelo menos, nós vamos ter uma pausa nesses próximos semanas, talvez no início de conversa, mas o desafio é que, mesmo com um acordo, o acordo mais provável é que podemos voltar para um patamar de tarifas de 60%, metade do que nós estamos hoje. Então, para voltar para um patamar de tarifa que estava anterior, a gente não acha provável. Nosso cenário, Amanda, é entre uma ruptura mais profunda ou uma ruptura mais suave, mas é mais provável que nós temos uma ruptura aqui nessa relação bilateral. Muito interessante também quando você fala, a gente observa a coreografia dos dois líderes, porque de alguma forma ambos deixam as portas abertas, né? O Xi Jinping disse que tinha parado, que não ia retalhar mais dos Estados Unidos, e o Trump tem repetido nos últimos dias tecendo elogios mesmo ao Xi Jinping, falando que ele é um grande amigo, que o admira muito, que estaria pronto a receber uma ligação dele. Então, os dois mostram as armas que têm, mas, ao mesmo tempo, deixam as portas abertas. Zé Paulo, quero passar para você fazer a próxima pergunta ao Christopher Garman. Eu acho que primeiro,
Eu acho que nós temos que insistir, Amanda, você tem insistido, é importante, na questão da onda de vendas de títulos públicos americanos, de títulos do Treasury. Isso é uma situação que deixa os mercados e os analistas absolutamente atemorizados. Já tem gente nos Estados Unidos mencionando o momento Lehman. Enfim, o momento Lehman foi a hora que o Lehman Brothers quebrou, em setembro de 2008, e deflagrou a fase prática, digamos assim, do último grande crash das finanças internacionais, das finanças globais. A gente lembra, tem um pouco mais de idade, o que aconteceu em 2008 e 2009. Mas a minha curiosidade maior, tendo aqui o Christian, que é um especialista, é o seguinte: Christian, o que aconteceu com o famoso check and balance da democracia americana? Que fim levou esse negócio? Porque o que a gente lê, a gente observa, a gente vê fora dos Estados Unidos é que o Trump parece ter poderes absolutistas para fazer o que dá na telha dele, naquela telha destrambelhada, para fazer o que bem entender. O que aconteceu, o que está acontecendo com os pesos e contrapesos famosos da democracia americana? Excelente pergunta, Zé Paulo. Antes de responder, eu só também adicionei que eu concordo inteiramente com seu foco no mercado de títulos americanos. Porque na medida que a gente se avoluma numa crise financeira, isso de fato muda o jogo. E o recuo parcial que a gente teve nas tarifas recíprocas foi devido a uma preocupação maior. E eu também diria, internamente, a gente está de olho pelo fato que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, está ganhando mais protagonismo nas negociações comerciais. Isso é um sinal que o presidente Trump também está mais preocupado com uma crise financeira. Então, o desenho de um recuo parcial está sendo costurado. Mas a sua pergunta, Zé Paulo, sobre os famosos pesos e contrapesos, você tem toda a razão. Eu acho que uma grande surpresa, ao olhar desenrolar desses primeiros meses de mandato, é que os checks and balances não é tão rápido ou forte quanto se imaginava. Mas eu desagregaria essa pergunta em dois. Primeiro, eu não vejo como uma grande surpresa que o Congresso americano não está se colocando como um contrapeso à Casa Branca. Nós temos um sistema bipartidário nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem um apoio maciço dentro da base republicana, e eles têm controle de duas casas. Então, por ser um parlamentar republicano, é muito difícil você se opor a um presidente com apoio da sua base. Porque se você opõe qualquer medida que o governo está colocando, você paga um custo eleitoral enorme. Então, eu acho esse um comportamento racional, né, da falta de oposição do lado do Congresso. O que pega um pouco mais é a falta de um contrapeso do judiciário, que, de fato, o presidente Trump tem testado vários limites legais, até o uso de um mecanismo de fazer tarifas, o AIPA, International Economic Emergencies Act, que é uma medida de emergência normalmente utilizada durante o período de guerra, está sendo utilizado para fazer uma tarifa global, como a gente tem visto. Isso pode ser contestado na justiça ou vai ter que ser codificado em lei pelo Congresso. Então, mas o desafio é que o sistema judiciário americano demora para poder reagir. Então, a gente tem um poder de estrago enorme, enquanto o presidente Trump está testando os poderes do executivo de uma maneira que nunca foi testada na história recente americana. Agora, o grande contrapeso, acredito eu, virá, que é a queda de apoio popular, uma destruição econômica, o setor privado vai começar a chiar de uma forma muito mais agressiva, os republicanos vão começar a ficar preocupados com as repercussões dessa estratégia, vão ver uma derrota nas eleições do ano que vem, e a Casa Branca tende a reagir a isso, mas a dificuldade, Zé Paulo, é que isso demora um pouco e o poder de destruição é grande nesse curto prazo. Excelente essa observação do Zé Paulo, porque eu acho que se a gente fala de mudanças estruturais mais profundas, quando você tem um líder populista de caráter autoritário como o Trump
testando as instituições, você espera que elas respondam e elas demoram a responder, então a gente pode ter algo de ordem estrutural, que é a mudança nos checks and balances. E outra mudança de ordem estrutural que me vem à mente também, que tem sido muito debatida no meio econômico, Christopher Gorman, é sobre o dólar como moeda de reserva de valor, a hegemonia da moeda americana, como ela tem sido testada e tem caído em momentos de crise, assim como o mercado de títulos americanos, a gente está diante de uma mudança mais profunda em relação ao dólar. Ele pode ser lentamente substituído por outros ativos ou outras moedas de valor? Sem dúvida nenhuma, nós estamos em uma queda de confiança profunda com os Estados Unidos. E é muito difícil você reverter isso no curto prazo. Então, acho que não houve uma mudança estrutural, sim. Houve uma mudança estrutural na ordem de comércio global e confiança nos Estados Unidos. Agora, dizer que a moeda de reserva do dólar vai ser substituída no curto prazo é difícil, Amanda. Tem um ímpeto muito grande para tanto. Mas o que nós vamos ver, com certeza, é comendo nas beiradas. Nós vamos ter uma relocação de portfólio global, de uma diversificação maior. Vamos ter negociação entre os países para tentar aumentar os mecanismos de transações que não são baseados em dólar. Não devemos ter uma postura dos bancos centrais abandonando a posição em dólar, mas então tende a ser um processo lento, mas o que estamos enxergando é histórico, é uma quebra de confiança estrutural na liderança e na economia americana. Zé Paulo. Oi, Amanda. Eu acho o seguinte, essa é uma situação realmente complexa e, por isso, interessante, porque a gente não pode esquecer que a própria China é a maior detentora de títulos americanos. O volume, alguns trilhões de dólares dos títulos americanos estão nas mãos dos chineses. E certamente deve acontecer isso que o Christian está dizendo. Vai ser uma comida pelas beiradas de longo prazo. Não vai acontecer agora, nem vai mudar o quadro no curto prazo. Então, mas esse cenário, ele é real, ele existe, e é uma mudança desde os acordos de 1944, 80 anos atrás, de Bretton Woods, que deu aos Estados Unidos uma condição específica e espetacular de dominar, inclusive, o comércio internacional. Christopher, só para a gente terminar, então, tem 2 minutinhos, o que você vai ficar de olho? O que você está olhando nesses próximos dias? Assim, para onde você está olhando? Onde é que está o principal interesse da Eurásia, para saber onde essa crise vai dar? É claro que nós estamos mais de olho na relação bilateral Estados Unidos e China, e no fundo como cada lado está enxergando o custo de oportunidade de manter a sua posição. Não sei quem é que vai ceder. Quando a gente olha nos Estados Unidos, acho que a preocupação maior é exatamente uma crise financeira que impacta o mercado de títulos. Porque se a gente olha a base de apoio do Donald Trump, não vai cair tão rápido. A gente acha que ele vai ter uma perda de apoio popular, vai cair um degrau, mas não vai ter um colapso na sua aprovação popular. Então, no fundo, a gente está enxergando quais são os mecanismos com qual a Casa Branca, que a gente acredita, pode ter algum tipo de acordo parcial com a China nos próximos meses. Mas a gente também, Amanda, estamos de olho no processo de negociação das tarifas recíprocas, né? E eu diria que se o pepino quente maior é a relação bilateral com a China, sem dúvida nenhuma, o segundo é a relação com a União Europeia. Uma negociação com a União Europeia também não vai ser fácil de você resolver. E se você se avolumar nessa crise e chegar em serviços de uma maneira mais cheia, de fato a destruição para a economia global vai ser maior. Mas hoje o foco é a China e logo mais e na Europeia. Muito obrigada, Christopher, pela sua participação. O programa é rápido, eu gostaria de continuar nesse bate-papo assim, por muito mais tempo, mas infelizmente tenho que me despedir de vocês, meus amigos. Zé Paulo, você também, obrigada pela sua participação. Um excelente dia para vocês, bom fim de semana.